Olá, seja bem-vindo à disciplina de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos dar continuidade à análise do tema Remédios Constitucionais. No bloco anterior, a gente estudou o mandado de injunção. O mandado de injunção, que nada mais é do que uma ação constitucional que serve para fins de viabilizar um direito que necessita de regulamentação, sendo que o poder público não realizou essa regulamentação e isso inviabiliza o exercício de um direito ou uma liberdade constitucional e também uma prerrogativa referente à soberania, cidadania e nacionalidade. Uma questão interessante que a gente não comentou no bloco anterior é acerca das correntes aplicáveis no mandado de injunção. Tivemos uma evolução jurisprudencial quanto aos efeitos produzidos na prática por um mandado de injunção. Tínhamos no início uma corrente não concretista e atualmente nós temos a corrente concretista. Vou resumir e deixar a ideia mais simples. No momento passado, o entendimento do STF era que o mandado de injunção ele servia simplesmente para constituir o legislativo in mora, ou seja, ele servia para fins de dar uma cutucada lá no legislativo ou na autoridade competente para fins de regulamentação daquele direito para que ela o fizesse. Então era um puxão de orelha. Mas o judiciário não tomava nenhuma postura ativa ou a decisão dele não produzia efeitos para na prática viabilizar aquele direito. Evoluímos para uma corrente concretista e nessa corrente concretista nós temos atualmente o entendimento do Supremo no sentido de, olha só que diferença, todas as vezes em que a falta de norma regulamentadora inviabiliza o exercício do direito, o papel do Poder Judiciário não é cutucar a autoridade competente para fins de regulamentar, é permitir que aquele direito seja exercido. E mais, quando se tratar de uma questão que atinge um número indeterminado de pessoas, essa decisão produz efeitos a todos, ou seja, erga omnes. O que o Poder Judiciário vem fazendo hoje, então? Vem dando esta regulamentação por meio de decisão judicial com efeito erga omnes. O exemplo típico é a questão da greve no serviço público. Então, não há lei que viabilize o exercício do direito de greve no serviço público. O que o Supremo decidiu? Muito bem, já que não tem a lei que viabiliza o exercício do direito, a gente utiliza, por analogia, a lei da iniciativa privada. E essa decisão que permitiu a aplicação da lei de greve da iniciativa privada ao setor público, ela produziu eficácia erga omnes, ou seja, todo o serviço público pode usufruir desse direito com base nessa decisão, que era uma decisão pontual, ou seja, a eficácia erga omnes da decisão em sede de mandado de injunção. Vamos falar agora acerca da ação popular. A ação popular também é um remédio constitucional, só que ela é diferente dos demais remédios. O que existe de particular na ação popular? O dispositivo constitucional garante a qualquer cidadão a propositura de uma ação popular, ou seja, qualquer pessoa, cidadã. Aí você fala, professor, então qualquer um, qualquer pessoa? Não, cidadã. Mas o que significa cidadão? Para direito, cidadão significa aquele que está exercendo seus direitos políticos. Então, aquele que está no exercício dos seus direitos políticos é considerado cidadão. Em outras palavras, tem título de eleitor. Então, você vai propor uma ação popular, você tem que apresentar lá na documentação, comprovar a condição de cidadão, ou seja, que detém um título de eleitor. Qual é o propósito de um cidadão entrar com uma ação constitucional?
O objetivo é anular atos que lesem o patrimônio público ou questões de ordem pública. Em outras palavras, o patrimônio público, a moralidade pública, tudo aquilo que diga respeito a uma questão difusa, coletiva. Diz a Constituição, então, que a ação popular ela visa anular ato lesivo ao patrimônio público, à entidade pública de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e até ao patrimônio histórico e cultural. Então, a ideia é proteger aquilo que é coletivo, repetindo, patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e patrimônio cultural. Quer dizer que qualquer indivíduo pode entrar com uma ação para anular atos que lesem o patrimônio, a moralidade, o meio ambiente, o patrimônio histórico, o patrimônio cultural? Sim. Professora, mas eu vou entrar, eu tenho que pagar custas, eu não tenho dinheiro. Não tem que pagar custas. A ação popular, ela isenta o autor de custas. Salvo comprovada má-fé, que aí, no caso, ele vai ter que literalmente arcar com as custas processuais e a questão da sucumbência processual. Salvo uma fé, ou seja, a pessoa entrou com uma ação que não tem o menor fundamento, é flagrantemente incabível o pedido, ou os fatos são flagrantemente verídicos, aí nesse caso ele vai ter que arcar com as custas judiciais e os ônus da sucumbência. Muito bem. Agora, para arrematar essa nossa aula de remédios constitucionais, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero fazer uma comparação, porque o meu objetivo é que você acerte a questão do OAB, de cada um dos remédios constitucionais. Vamos falar do habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção e ação popular, comparando cada um deles. Então, a gente viu, primeiro, o habeas corpus. Está previsto na Constituição? Está previsto na Constituição. Qual o dispositivo? Artigo 5º, inciso 78. O habeas data é o inciso 72. O mandado de segurança é o inciso 69 e 70, porque é o mandado de segurança e o mandado de segurança coletivo. O mandado de injunção é o 71 e a ação popular é o 73. Então, nesse pedacinho da Constituição aí a gente tem os remédios constitucionais. Habeas corpus, proteção à liberdade de locomoção. E o habeas data? Acesso e retificação de informações em bancos de dados públicos ou de entidade governamental que tenha caráter ou de caráter público. O mandado de segurança é qualquer direito que não protegido pelos habeas, mas ele tem que ser um direito líquido e certo e a lesão ou ameaça à lesão tem que partir de uma autoridade pública ou de um agente de pessoa jurídica no exercício de funções públicas. O que tem de diferente? O direito é líquido e certo. No mandado de injunção, a proteção é de liberdades constitucionais que, para o seu exercício, necessitam de uma regulamentação que não existe. E já na ação popular, a intenção é a anulação de um ato que seja lesivo a tudo aquilo que tenha interesse público num sentido amplo, ou seja, o patrimônio, o meio ambiente, patrimônio histórico, cultural e até a moralidade administrativa. Quanto à legitimidade, com relação ao habeas corpus, qualquer pessoa pode entrar com habeas corpus. Não tem nenhuma formalidade. Inclusive juiz, Ministério Público, a Defensoria Pública, todos podem. O juiz, ele só não pode ingressar com o habeas corpus quando for ele próprio que vai decidir, né? Então, o juiz não concede de ofício o habeas corpus, mas ele pode impetrar como um cidadão em nome de outrem. Já o habeas data, diferente, é qualquer pessoa física ou jurídica, mas desde que sejam informações pessoais, tem a questão de ordem personalíssima. Já no mandado de segurança, temos o individual e o coletivo. O individual é todas aquelas pessoas que queiram defender os seus próprios interesses. Já no coletivo, aqueles constitucionalmente legitimados. Partido político com representação no Congresso Nacional, depois sindicatos, entidades de classe e associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano. O mandado de junção, qualquer pessoa física ou jurídica pode ingressar. Cuidado, atualmente é pacífico que é possível o MI ou mandado de junção coletivo.
em analogia à disposição acerca do mandado de segurança coletivo. E a ação popular, quem pode entrar? O cidadão brasileiro, ou seja, a pessoa física com título de eleitor. No habeas corpus, quem será o legitimado passivo? Quem vai estar no polo passivo? No caso do habeas corpus, a autoridade que praticou a ilegalidade ou abuso de poder. No habeas data, é a entidade governamental ou a entidade de caráter público que negou a informação ou negou a alteração do dado. No mandado de segurança, também toda aquela pessoa, que é aqui, vamos falar da pessoa física, né, do agente público que praticou a ilegalidade ou o abuso de poder. Cuidado em aqueles particulares na atribuição de poder público também, mas aqui eu tenho a pessoa física, o próprio agente. Já no mandado de junção, é o órgão ou entidade responsável pela regulamentação daquele direito. E a ação popular é o autor do ato que se visa anular, que foi violador da questão de patrimônio, moralidade e etc. Muito bem. Outra questão interessante é quanto à capacidade postulatória. Preciso de advogado? Não preciso de advogado no habeas corpus. Habeas data precisa? Precisa. Mandado de segurança precisa? Precisa. Mandado de junção também. E ação popular também. Em resumo, o único que não precisa de advogado é o habeas corpus. E observações finais quanto a cada um desses institutos. O habeas corpus, ele também é aplicável à prisão civil. Cuidado, súmula vinculante 25. É possível prisão civil no Brasil? Sim, a Constituição estabelece que é possível a prisão civil em duas situações, porque via de regra não é. Quais são as situações? Devedor de pensão alimentícia ou o depositário infiel. Isso é o que a Constituição diz. Todavia, a súmula vinculante 25, ela diz que não é legal a prisão civil do depositário infiel. Em outras palavras, é ilegal a prisão civil do depositário infiel. Aí você fala, mas professora, a súmula vinculante diz que não pode, a Constituição diz que pode, então prevalece a Constituição. Não. Por quê? Porque os direitos fundamentais, eles devem ser interpretados na maior medida possível. Quanto mais proteger, melhor. Então, a interpretação adotada é a que estende a proteção. O que a Constituição diz? É possível a prisão civil? Via de regra, não. Mas em duas situações eles autorizam. Então, a Constituição autoriza no caso de devedor de alimentos e depositário infiel. Então, em tese, pode, porque a Constituição não está protegendo essas duas situações. Só que nós somos participantes, nós aderimos a um tratado internacional e nesse tratado internacional há um dispositivo expresso dizendo, olha, vocês não concordam com a prisão civil do depositário infiel. Então, no Pacto de São José da Costa Rica, um tratado internacional de direitos humanos, está lá, não admite-se neste Estado que está aderindo a este tratado a prisão civil do depositário infiel. Qual foi a interpretação do Supremo? Que não é com base na Constituição, porque em tese a Constituição autoriza, mas com base no tratado internacional que eu amplio a proteção a um direito fundamental. Por isso que a súmula não diz que é inconstitucional, a súmula diz que é ilegal. Então, tecnicamente, hoje, só é possível prisão civil do devedor de alimentos. E também é cabível, com relação a ela, a prisão civil do devedor de pensão alimentícia, o instituto do habeas corpus. Muito bem. Outra questão particular com relação aos remédios constitucionais é o que diz respeito à possibilidade do mandado de injunção coletivo. Então, cuidado. A gente já falou, mas reforçando. Prevalece no STF a possibilidade de ingresso do MI coletivo em analogia ao mandado de segurança coletivo. E também a posição concretista que é adotada desde 2007, em que o judiciário dá efeito ativo à decisão
e mais ainda o efeito erga omnes, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, curta e compartilhe. E convido vocês para assistir às nossas demais aulas de Constitucional. Até lá!